um clássico que a gente já não ganha há bastante tempo contra o Botafogo. E antes de mais nada, queria falar um pouco sobre o jogo que aconteceu nesse meio de semana. Não deu tempo de eu gravar, para falar sobre o jogo contra a União Espanhola, um jogo decepcionante no sentido de partida. O Fluminense jogou muito mal mesmo. Eu tenho acompanhado outros youtubers falando também e concordo com a maioria deles. Talvez não considere que seja para tamanha crítica, porque, enfim, acho que quando a gente gera muita expectativa em cima de alguma coisa, aí a frustração vem forte, Acho que o maior problema da expectativa é, de fato, a frustração. E esse jogo de quarta-feira contra a União Espanhola, posso dizer para vocês que eu não tinha expectativa nenhuma com relação ao desempenho da equipe. É claro que a gente espera que o Fluminense vença, principalmente pelo fato da União Espanhola ser uma equipe relativamente fraca, mas a verdade é que sem treino você pode colocar qualquer clube para jogar que possivelmente não vão desempenhar bem as funções. E vi muitas críticas com relação ao que o Fluminense jogou, com relação ao que alguns atletas individualmente jogaram, como por exemplo o Lescano, que não fez de fato uma boa partida, outros atletas que também não fizeram uma boa partida, como o Keno, o Everaldo, enfim. Mas a verdade é como eu disse, sem treino, sem coletividade, não adianta. A gente não vai conseguir desempenho. A gente vê isso muito no início dos estaduais, quando o clube está voltando de pré-temporada, que não tem muito tempo para treinar, e aconteceu de fato, O Fluminense não tinha poder de criação, não tinha finalização, não tinha defesa, e enfim, o jogo de quarta-feira, para mim, é como se ele não tivesse existido, assim. Eu não tenho como cobrar muita coisa dos atletas que foram. Não tenho como cobrar muito do treinador, das mexidas, enfim, não tenho por que fazer isso. Até porque a gente sabe o quão difícil é, você conseguir... Obrigado, Tereza, obrigado pelos corações. O quão difícil é você aprimorar o seu jogo, você fazer seu jogo fluir sem tempo de treinamento. E aí é que tá, A partida de mais tarde, o jogo de... Aqui em Portugal já é sábado, A partida de mais tarde contra o Botafogo pode dar para o Fluminense ou dar para os nossos torcedores o que a gente já espera, que é um tempo de treinamento. O Renato teve uma semana, querendo ou não, ele teve uma semana para treinar o time, e acho que por isso foi importante a questão de poupar. É um jogo extremamente importante para que a gente se coloque numa posição de fato brigar por coisas grandes no Campeonato Brasileiro. Título talvez esteja um pouco longe, mas se colocar numa posição de brigar por uma vaga na Libertadores, se colocar numa vaga de postulante de fato a grandes coisas. E esse jogo de amanhã também coloca a gente como numa posição onde o Botafogo estaria ocupando, se não fosse um momento de construção de equipe do Botafogo também, O Renato Paiva não tem encontrado a equipe 100%, o Botafogo tem jogado extremamente mal, o Botafogo está mal na Libertadores, assim como começou mal ano passado, o Botafogo está mal de novo esse ano. E o título dessa live é exatamente "E aí, Renato?", porque os dois Renatos são colocados à prova nessa partida de amanhã, de hoje, no caso aqui em Portugal. O Renato Paiva, pelo lado do Botafogo, porque está pressionado, possivelmente se perder o jogo será demitido. Isso eu falo não como informação, mas como tendência do futebol brasileiro. A gente sabe o quão difícil é se manter num clube grande, principalmente quando os resultados não vêm, e o desempenho do Botafogo também já não vem. E o jogo de amanhã é de extrema importância para o Botafogo, para o Renato Paiva, e também para o Renato Gaúcho, que muitos torcedores não entenderam ou não queriam que fosse poupado o time na quarta-feira. E como ele poupou,
agora é hora de dar um resultado. Um pouco de cara de Renato Gaúcho a esse time. A gente deve ter alguma mudança. Eu não acredito que ele deve iniciar a partida contra o Botafogo com a mesma equipe que jogou a última partida do Campeonato Brasileiro, que empatou com o Vitória. Acho que ele deve sim fazer algum tipo de mudança. Eu não posso dizer aonde. Eu acho que ele não deve mexer ainda na lateral esquerda, porque é gramado sintético, como disse o André lá no Sentimento Tricolor. Acho que, se não me engano, foi o André ou foi o Lessa, enfim. E se não foi nenhum dos dois, me perdoem. Mas tinha um time na Série A, Português da Cor do Fluminense, ou era o Marítimo ou o Passos de Ferreira. Cristiano, eu acho que você está confundindo. Aqui em Portugal, o que mais parece com o Fluminense, em termos de cores, é o Estrela da Amadora. De fato, são as cores mesmo. São, na verdade, as mesmas cores, inclusive. Voltando, ele deve fazer alguma mudança. Eu não acho que ele deve tirar o René da lateral esquerda, apesar de ser uma mudança que eu gostaria muito. Não acho o René um mau jogador, mas não acho o René com cara de jogador do Fluminense também. É um lateral que apoia muito pouco, e quando apoia não é com a qualidade que eu espero. Eu gosto muito de laterais ofensivos e vejo no Fuentes esse lateral, e o René ainda não. Mas não sei se o Renato já vem com essa mudança para amanhã. Acho que no decorrer da temporada ele deve voltar com o Fuentes ali, mas talvez não para amanhã. Acho que talvez a gente veja uma mudança no aspecto tático. Talvez um Canóbio um pouco mais recuado, um Canóbio fazendo um pouco mais o que ele gosta de fazer, que é jogar ali como o terceiro ou quarto homem do meio campo, sem ser na criação, né? Um Canóbio que ajuda mais na construção do que na finalização das jogadas. O Canóbio que concordo com o Gabriel Amaral quando ele fala que de todos os jogadores que jogaram na quarta-feira contra a União Espanhola, quem mais ganhou pontos foi o próprio Canóbio, pela inoperância e pela questão de não aproveitar de fato as chances. O Canóbio se mostrou pra gente por que ele ainda é titular, né? Talvez quando o Riquelme voltar da lesão, ou quando o Isaac voltar, já mude um pouco isso, mas enfim, o Canóbio ganhou um pouco mais de sobrevida no Fluminense. Espero que o Fluminense consiga pelo menos fazer um gol no Flamengo nesse ano. Também espero. Também espero. Não só um gol, mas consiga também vitórias. Mas agora é hora de falar do Botafogo. De fato, um clássico que a gente já não ganha há muito tempo e já incomoda. Incomoda, acho que todos os torcedores do Fluminense não ganhar do Botafogo. A gente faz jogos difíceis contra o Flamengo, faz jogos bons contra o Vasco, a gente consegue vitória sobre o Vasco, consegue até vitória sobre o Flamengo também, mas contra o Botafogo, assim, tá incômodo mesmo, a gente tem que vencer. E como eu disse, né, agora há pouco, esse é um jogo de extrema importância por vários aspectos. E voltando a falar sobre o Renato Gaúcho, é hora de dar um pouco de cara, né? Mostrar um pouco mais a que veio, tirar um pouco desse carimbo Mano Menezes, que ainda tem, né? Por causa do time que ele tem mandado a campo, e colocar um padrão Renato Gaúcho. Acho que a gente vai ver sim alguma evolução, e tem que ver alguma evolução, porque é uma semana de descanso e treinamento, né, ao time titular. Acho que a gente vai ver coisas boas. Talvez, como eu estava dizendo, né, a gente tenha uma mudança tática, e também, junto dessa mudança tática que eu já tinha falado do Canóbio, ver uma aproximação um pouco maior entre Arias e Germancano. É uma coisa que eu queria ver nesse time do Fluminense, né? O Arias joga sempre muito colado ali ao lado direito, faz boas triangulações e construção pelo lado direito com Samuel Xavier e com o próprio Martinelli, e o Ganso quando cai por lá também. Então eu queria ver o Arias um pouquinho mais próximo do Germancano, jogando talvez como um segundo atacante, ou enfim, um cara que consegue construir de fato, mas consegue chegar para finalizar. Que o Fluminense, para ser sincero com vocês, eu queria ver o Fluminense na seguinte escalação:
com Martinelli, Hércules e Canóbio, jogando ali pelo lado esquerdo, um pouco mais recuado, um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, como um volante por um construtor pelo lado esquerdo, e o Paulo Henrique Ganso jogando como um construtor, como um 10 de fato. Se isso incomoda você, imagina o Vascaíno saber que em 33 jogos com o Flamengo eles ganharam 2. De fato, Cristiano, assim, essa questão do Flamengo com o Vasco é impressionante. E é surreal que ainda seja chamado de clássico, porque essas coisas acontecem. Por exemplo, eu nem tenho certeza dessa informação, mas acho que o Volta Redonda já ganhou mais jogos do Flamengo do que o Vasco nesses últimos. Se pegar esse mesmo recorte. É uma posição muito incômoda para o Vasco, mas assim, eu digo o incômodo com relação ao Botafogo, porque são duas equipes que estão no mesmo patamar, sabe? E o Botafogo chegou nesse patamar há pouquíssimo tempo com o John Textor. Acho que a gente tem condição e tem que ganhar. A gente tem que ganhar do Botafogo, mesmo jogando esse jogo no Newton Santos. A gente tem que aproveitar também essa fase horrorosa do Botafogo para conseguir essa vitória. Acho que a gente entra até como favorito ao jogo de amanhã, por tudo que o Botafogo não vem apresentando. Acho que o Fluminense entra como favorito, mesmo jogando no estádio deles. E é hora de se provar, né? É hora de se colocar de fato como postulante, como um candidato a, se não a título, a um candidato à vaga na Libertadores, e vencendo um time que começou o campeonato nessa posição. Né? Muitas pessoas falam do Botafogo, falam do Internacional, mas eu acho que o Fluminense não deve nada a nenhum desses dois. Não deve nada. Talvez o Fluminense fique atrás do Palmeiras e do Flamengo, lógico, por questão de estrutura, por questão de contratação, elenco, enfim, mas dos outros, não, acho que não. O Fluminense é maior que o Botafogo desde a eternidade, para sempre, amém. É isso aí, eu também acho. E com relação ao jogo de amanhã, o que eu espero, sinceramente, é ver uma evolução desse time do Renato Gaúcho. Já tenho gostado do pouco que ele tem apresentado, e agora acho que a gente vai ver um pouquinho mais desse time. Quero mesmo vir aqui amanhã para a gente conversar sobre o jogo e falar coisas boas, falar sobre evoluções, falar sobre padrão tático, falar sobre a evolução de alguns jogadores. E queria mesmo que esses jogadores, por exemplo, fossem o Fuentes, que voltasse, e o Hércules, que ainda deve com a camisa do Fluminense, e até o Canóbio também. Queria mesmo ver Felipe, obrigado pelo like. Queria ver mesmo a evolução desse time do Renato. Mas eu queria saber de vocês aqui nos comentários, ou enfim, o que vocês esperam do jogo de amanhã. Esse vídeo vai ser postado também em outras redes sociais. Se vocês puderem dar uma força lá no YouTube também, dar o like lá, comentar também, gostaria muito de contar com vocês.